Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre teorias de ligações em complexos. Nessa aula número 2, nós vamos continuar falando sobre a teoria das ligações de valência. E agora nós vamos tentar justificar as diferenças nas propriedades magnéticas observadas na aula anterior. Então nós vimos na última aula que alguns complexos, como por exemplo os complexos de níquel com carga 2+, e de cobalto com carga 3+, eles fugiam o que era esperado dado o número de elétrons emparelhados na sua distribuição eletrônica. E aí hoje nós queremos entender o porquê disso. A gente vai utilizar a TLV, que é a teoria das ligações de valência. E para fazer o uso da TLV, nós vamos ter que recordar um pouco sobre as hibridações. As hibridações são um modelo, que foi estudado, que foi desenvolvido para tentar explicar as combinações dos orbitais para chegar numa geometria em que os ligantes ou substituintes poderiam se ligar a um átomo central. Recordando então, nós temos aqui que para obter uma geometria linear, a hibridação tem que ser do tipo SP. Se a geometria do átomo for trigonal, ele tem que apresentar uma hibridação do tipo SP2. Tetraédrico será uma hibridação do tipo SP3. Bipirâmide trigonal, SP3D. E se for octaédrico ou quadrático plano, será SP3D2. Então, o primeiro exemplo aqui seria um complexo de prata, que é linear. A prata é um íon que termina com configuração eletrônica igual ao do criptônio 4D10 como camada de valência. Então nós temos aqui o orbital 4D, que está totalmente preenchido e não pode receber elétrons dos ligantes. E a geometria é linear. Então nós temos que fazer uma hibridação para poder transformar esses orbitais em orbitais capazes de receber os pares de elétrons das duas amônias. Com uma hibridação do tipo SP, eu vou pegar um orbital S vazio e um orbital P vazio. Os únicos vazios seriam os 5S e os 5P, que são os de menor energia e que estão disponíveis para poder fazer a ligação. Dessa forma, então, nós temos aqui o orbital híbrido do tipo SP e ainda tem dois orbitais P que ficaram intactos. E o orbital 4D também não foi tocado. Nesse orbital híbrido SP, nós podemos colocar os dois pares de elétrons de cada molécula de amônia que se ligou à prata. Colocamos os pares de elétrons diretamente, não elétron por elétron, porque o nitrogênio doa os dois pares de uma vez, e nesses pares já estão os dois elétrons já com um spin numa orientação e o outro spin em orientação oposta. Agora, para o complexo de zinco, esse complexo de zinco ele tem geometria tetraédrica e o zinco, com carga 2+, tem 28 elétrons, que tem configuração eletrônica igual a do argônio, mais o orbital 3D totalmente preenchido. Então, para a gente conseguir fazer uma geometria tetraédrica, nós devemos então chegar e misturar orbitais SP até chegar à hibridação do tipo SP3. Nós vamos utilizar o 4S e o 4P, que são os de menor energia que estão disponíveis para isso. Quando nós utilizamos eles, chegamos no orbital híbrido SP3, o orbital 3D não precisou ser mexido, E aí esse orbital híbrido pode receber os 4 pares de elétrons, cada um proveniente de uma amônia. Para o complexo de cobalto com 6-fluor, o hexafluorido cobaltato 3, o cobalto então tem 27 elétrons, tem que distribuir nesse íon 24 elétrons e a configuração eletrônica igual a do criptônio 3D6. Então temos aqui o orbital 3D com 6 elétrons. Nós devemos lembrar que esse complexo tem um momento magnético efetivo de 5,21, então nós temos que conseguir, no final das contas, um complexo que tem essa quantidade de elétrons emparelhados que se aproxime deste valor. Para conseguir uma geometria octaédrica, nós temos que fazer a hibridação do tipo SP3D2. Então nós vamos misturar orbitais SP, os de mais baixa energia é o 4S e o 4P, e o 4D, que é o que está vazio. O orbital 3D está preenchido, então não podemos mexer nele. Então nós vamos fazer essa mistura, geraremos o orbital híbrido SP3D2. Os orbitais 3D ficaram intocados
E aqui vem os 6 pares de elétrons dos 6 átomos de flúor. Temos 4 elétrons emparelhados no orbital 3D. O momento magnético efetivo vai ser raiz de 24. 4 elétrons emparelhados no momento magnético efetivo, 4 vezes 4 mais 2, que dá 4,90, que é coerente com o valor de 5,21 observado. Já para o hexamino cobalto 3, o momento magnético efetivo observado é 0. Então nós temos que chegar num complexo que tem nenhum elétron desemparelhado. Mas como que nós podemos fazer isso se o próprio íon cobalto já tem 4 elétrons desemparelhados? O que nós vamos fazer é o seguinte: vamos utilizar TLV. Para chegar na hibridação do tipo sp3d2, precisamos de um orbital s, 3 p's e 2 d's. Agora nós não vamos utilizar o 3d vazio. Por algum motivo, a molécula de amônia ela necessita de ter os orbitais menos energéticos do orbital D. Então nós vamos gerar então um átomo de cobalto no estado excitado. Emparelhar os elétrons gasta-se energia. Então nós vamos fazer o seguinte: esse átomo de cobalto no estado excitado mantém esses 4 elétrons de maneira original e os outros 2 eles vão ficar junto com os demais elétrons de modo emparelhado. Desta forma, nós temos aqui 3 orbitais D preenchidos e 2 vazios. Lembrando, essa é uma situação em que o átomo de cobalto precisou pegar energia e gerar um estado que a gente chama de estado excitado. Não é o estado fundamental do cobalto. Só foi possível fazer isso porque provavelmente na hora de formar a ligação com a amônia, essa energia que ele usou para poder gerar esse emparelhamento vai ser compensada pela estabilização causada com a ligação com as amônias. Tá? Então agora nós vamos fazer a hibridação. Para manter esses elétrons emparelhados, vamos fazer a hibridação utilizando os orbitais D vazios. Então, para chegar na hibridação sp3d2, vamos utilizar 2 orbitais 3D que estão vazios agora, o S e o 4p, e o 4D vai ficar intocado. Então, nós temos 3D com 3 pares de elétrons que ficaram sem hibridizar, e temos o orbital híbrido sp3d2, ou que alguns falam D2sp3, porque esse orbital D tem energia menor do que do S e do P, que foi utilizado na hibridação. Agora nós temos espaço para colocar os 6 orbitais, os 6 pares de elétrons da amônia em geometria coerente e utilizando os orbitais de forma que deixam o cobalto com nenhum elétron desemparelhado. Dessa forma é um complexo diamagnético. Para o tetracloro niquelato 2, nós temos o seguinte: o cloro ele é um ligante volumoso. Então, o átomo de níquel, como nós já vimos, ele acaba formando um complexo tetraédrico. Para o tetraclorido niquelato 2, nós temos o seguinte: primeiro vamos pensar na geometria. A geometria tem que ser tetraédrica porque os ligantes são volumosos. Níquel com carga 2+, ele pode assumir também geometria quadrática plana, mas só se os átomos forem pequenos. O cloro é volumoso e aí, devido ao impedimento e à repulsão, ele acaba ficando tetraédrico. O níquel tem configuração eletrônica igual a criptônio 3d8, o níquel com carga 2+, então ele tem 2 elétrons desemparelhados. Para chegar nessa geometria, nós vamos hibridizar o S e 3Ps para chegar na hibridação do tipo sp3. Ao fazer isso, e deixando o 3D intocado, nós temos o orbital híbrido sp3 para colocar os 4 átomos de cloro em geometria tetraédrica e mantém então os 2 elétrons desemparelhados do níquel. Desta forma, então, nós temos o momento magnético efetivo, que é igual a 2 vezes 4, número de elétrons emparelhados é igual a 2, que dá raiz de 8, 2,82. Então, um valor bem condizente. Então, aqui estão os elétrons do cloro. Para o tetracianido niquelato 2, o processo de pensamento é um pouco diferente, porque agora os átomos de carbono que estão ligados ao átomo de níquel são átomos pequenos. Então, o átomo de níquel vai ficar em geometria quadrática plana. O íon níquel 2 ele termina a configuração eletrônica dele em 3d8
E, se possível, ele vai preferir ficar em geometria quadrática plana. Só que ele é um composto diamagnético. Então, para isso, nós vamos fazer um artifício parecido com nós fizemos com o cobalto. Para fazer a hibridação, nós vamos utilizar orbitais Ds que estão com elétrons, vamos forçar o emparelhamento deles. Desta forma, nós vamos gerar um átomo de níquel que está no estado excitado, e esse átomo de níquel provavelmente ele vai recuperar essa energia na hora da estabilização, da liberação de energia causada pela formação da ligação com o grupo cianeto. Então, fazendo esse átomo de níquel excitado, nós vamos manter então os 3 pares de elétrons e vamos formar um 4º par de elétrons, emparelhando esses 2 elétrons desemparelhados. Nesse caso, ficou um orbital D vazio apenas. E para chegar na hibridação de quadrático plano, precisamos de sp3d2. Nesse caso, então, nós vamos pegar um orbital D, o orbital S, 3 P's e o D remanescente lá do 4D. Nós vamos gerar, então, o orbital híbrido sp3d2. O orbital 3D fica agora com 4 pares de elétrons não ligantes. E nós temos espaço para colocar os 4 pares de elétrons dos 4 cianetos. Efetivamente, nós vamos precisar apenas de 4 desses orbitais híbridos. Assim como nós fazíamos na TLV. Lá na TLV, nós chegamos a uma hibridação do tipo sp3d2, só que para chegar na geometria quadrática plana, nós tínhamos átomos ligantes e efetivamente apenas 4 desses orbitais. Tá? Então é possível encontrar, ao invés de falar que a geometria quadrática plana necessita de hibridação do tipo sp3d2, efetivamente ela precisa da hibridação do tipo dsp2. Porque desses 6 orbitais, nós vamos pegar um D, um S, 2 P's e ficam esses 2 orbitais sem ligantes. Mas o que importa aqui é que o orbital 3D do níquel ficou preenchido com todos os elétrons emparelhados. Dessa forma, então, nós chegamos no complexo que é diamagnético, tá bom? Então, algumas considerações finais sobre a TLV. Então, uma TLV é uma teoria que foi utilizada durante muito tempo, mas ela apenas racionaliza um evento que foi observado, geralmente magnetismo. E aí você utiliza o dado experimental e propõe uma forma de distribuir os elétrons nos diagramas de quadrículas, tá bom? Então nós vamos pegar experimentos de magnetismo e vamos tentar obter hibridação. Nesse processo nós vamos utilizar diferentes hibridações ou então diferentes geometrias. E se for necessário, nós temos que nos fixar também a possibilidade de formar estados excitados, que é quando nós emparelhamos. O metal gasta energia para emparelhar um par de elétrons que antes estava desemparelhado, ok? E aí, eventualmente, na hora da formação do complexo, essa energia é liberada. Então vamos combinar essas diferentes possibilidades e montar o diagrama de quadrícula que vai explicar o que foi observado e não vai teorizar sobre o que pode ser observado, tá? Então esse que é o problema da TLV. Ela explica o observado, mas ela não consegue explicar e propor uma teoria sucinta que vai poder ser extrapolada para outros metais, apenas aqueles que foi possível fazer os experimentos. Então na próxima aula nós vamos falar sobre uma primeira teoria que foi desenvolvida que conseguia explicar bem a maioria dos complexos, que é a teoria do campo cristalino. Então até a próxima aula.